Dando seguimento essa tarde, aqui da quinta-feira, na Casa com Foto, Casa Fototeca aqui de Tiradentes, a gente tem uma grata surpresa de trazer um tema tão interessante, principalmente para nós, sabe, que somos do Sul, que não temos tanta vivência dos temas, de todos os temas regionais do Brasil. E o nosso convidado vem lá do Fotoclube Poesia do Olhar, que é um dos fotoclubes que eu acho que tem o nome mais bonito, sabe? É um dos nomes mais bonitos da Confederação, Poesia do Olhar, né? Lá do Maranhão. E então, São Luís, a gente fica muito, muito orgulhoso de ouvir agora aqui de tarde deixa eu buscar aqui, ó, direitinho, né? O José Miranda Júnior, né? Também conhecido como Foze. Então, o Foze é economista, que parece ser uma profissão que se liga muito à fotografia, né? Nossa, temos economistas, um economista muito famoso como fotógrafo. Foze vem mostrar para nós o Bumba Meu Boi. Eu acho que vai ser uma oportunidade única aqui. Foze, obrigado pela tua participação. Eu acho que acaba dialogando um pouco também com a nossa palestra anterior, com o nosso bate-papo anterior, porque o Bumba Boi, na verdade, ele é um caminho, né? Então, assim, a gente pode entender ter N sentidos para esse caminho, né? A gente tem o caminho da pessoa que foi ali, em um momento teve que vir para a cidade grande para trabalhar. A gente tem o caminho que o próprio fotógrafo, né, nos casos nós percorremos quando a gente começa a querer fotografar esse tipo de manifestação. Às vezes a gente acaba indo por um caminho que a gente não sabe por que parou. Eu até hoje eu não sei por que eu fotografo Bumba Boi, mas eu também não tem muito tempo que eu comecei. Então é um caminho também, né? Então assim a gente começa, acho que como boa parte aqui, começa como um hobby, né? A pessoa começa fotografando ali por brincar e de repente vai se aprofundando na técnica, né? Então, e eu acho que o bate-papo com a Maíra acabou me tocando muito, porque eu me encontro meio que nesse ponto hoje, assim. Antes eu gostava do que eu fazia, eu gostava das minhas fotos. Eu olhava minha foto e, nossa, essa foto tá legal. E hoje eu olho minhas fotos e penso, nossa, não tá legal. Nossa, não tá nada bom. Então assim, eu sinto que eu tenho que buscar talvez a resolução para essa questão, não na fotografia. Não, eu tenho que fazer uma introspecção, né? Tentar de repente ler, trazer outras fontes. Antes de ser fotógrafo, né? Eu era músico, fui músico, estudei música por um bom tempo, assim. Acho que desde 7 anos de idade entrei no conservatório, toquei piano até os 15. Mas aí, de repente, a fotografia chegou na minha vida e meio que... Eu estava até brincando com o Marcos ainda há pouco, que eu li não sei qual foi o livro, mas assim, ele traz uma frase que marcou muito, que ele fala assim, que a fotografia é uma noiva muito ciumenta, e realmente ela toma conta da vida do cara. Então, assim, no caso que as pessoas já têm seus... quem não vive da fotografia, né? Mas tem vínculos profissionais, tem família, tem etc., que tem outras coisas para cuidar da vida, né? Então, assim, às vezes é difícil a pessoa se dedicar só para a fotografia. Então, esse caminho de fotografar o boi e outras manifestações também acaba sendo um pouco disso, né? Acaba sendo um pouco desse movimento de tentar se encontrar, a gente acaba tentando se encontrar. Algumas coisas hoje me dão um prazer muito grande de fotografar. Antes não sei se vocês já fotografaram candomblé ou umbanda, porque às vezes é muito fechado. Então é um círculo muito fechado, as pessoas não te chamam, não é assim que você não vai lá e sai fotografando, não. Então, você é convidado. Então, esse ano eu fui... ano passado eu recebi o primeiro convite, né? Então, assim... E aí, você sente muito isso, dessa história da responsabilidade, né? E do peso de cada imagem. Então, eu não tinha essa concepção do Bumba Boi. A gente tem uma ideia, né? Obviamente que quem está ali
são pessoas que estão que levam uma vida difícil, mas eles dão tudo de si para que aquilo ali saia, para que aquilo ali saia bem. E no Maranhão a gente tem uma especificidade que não é só uma questão folclórica ou de uma manifestação puramente cultural. A gente vai ver na apresentação que ele tem um componente muito forte de sincretismo religioso. Então a gente tem gente que paga promessa para o boi, que sobe a capela de São Pedro pagando uma promessa de joelho. Tem gente que paga promessa para um santo, tem gente que paga promessa para um orixá, tem gente que sobe a capela de São Pedro, que a gente vai ver mais tarde, que a pessoa sobe incorporado para o seu orixá. Então, assim, é muito forte. Então, você tem um processo ali que você não tem, não é só uma foto de uma cor. Então, isso é muito desafiador, você fazer essa foto, né? Você tentar trazer o peso daquela imagem para uma fotografia, ou o peso daquela fotografia para uma imagem, né? Até hoje eu me confundo aí nos dois termos, mas acho que os dois são intercambiáveis aí, a depender do que a gente estiver fazendo. Bom, eu começo aí, e aí, Entre Caminhos e Encantarias, eu gostei muito desse título, e esse título quem sugeriu foi uma IA. Eu fiz o upload da apresentação, fiz o upload todo da apresentação pro ChatGPT e pedi depois, me dê sugestões de título. Então, quando eu olhei esse caminho, e aí a Maíra falou muito do caminho, e eu fiquei, nossa, bate muito, né? Então, assim, Caminhos e Encantarias, porque no Maranhão a gente tem muito o aspecto religioso da coisa, né? Que a gente vai também trazer um pouco disso. Essa imagem, ela está nesse livro, que vai ser sorteado, esses dois aqui vão ser sorteados aqui ao final do evento, a gente vê como é que a gente faz para sortear. O Tambores, né? Que foi produzido pelo Poesia do Olhar, nosso fotoclube. Ele foi editado pelo Valdemir, né? Pelo Valdemir Cunha, editora Origens. Então, assim, é um trabalho que ficou bem legal e eu tive muita sorte, porque eu tinha acabado de entrar no fotoclube. O pessoal, manda umas imagens aí que a gente vai usar para um projeto de um livro. Aí eu, nem sabia e mandei. E aí apareceu lá e eu fiquei muito feliz. Eu não tenho um livro publicado, né? Então eu fiquei, assim, muito feliz, assim. E ele concorreu ano passado, o projeto do livro, que não foi só o livro, né? Foi o projeto como um todo. Você tinha outras atividades associadas ao livro. Então, o projeto como um todo concorreu no prêmio Jabuti, né? Ano passado. Bom, a gente começa falando que o Bumba Boi não é só nosso, né? O Bumba Boi a gente tem várias outras localidades do Brasil, né? Você tem o Boi Bumbá, né? Que acho que não sei como é que é para vocês do sul, sudeste, mas como é que é a concepção do Bumba Boi, né? Mas o de Parintins também é muito famoso, né? Mas só que o que acontece? É um alto, onde um casal de negros, né? Ele morava na fazenda e eles cuidavam dos bois do amo ali, né? Do dono da fazenda. Então, em um determinado momento, tinha um boi, um novilho, né? Que era muito querido pelo amo da fazenda. E aí a Catirina, grávida, resolveu que queria comer a língua do boi. E aí o pai Francisco fica louco, não, mas não tem outra coisa para você comer, vamos trazer outro, sei lá, outra iguaria, não, mas ela queria a língua do boi. Então são várias músicas e vários autos, acabam encenando toda essa história. Cada local ele conta essa história de uma maneira diferente, mas no final da história esse boi é ressuscitado. Mas assim, o alto em si, todo o enredo, assim, eu não sei, é pouco para o que virou a manifestação do boi no Maranhão, né? Aí a gente tem os vários personagens do boi, né? Aqui eu trouxe alguns, né? Tem o caboclo de fita, que é esse aqui, tem o caboclo de pena. Tem o casumbá, que a gente vai falar mais tarde, que é um elemento que eu acho bem interessante do Bumba Boi. Agora, nessa história de tentar me encontrar na vida, né? Tentar me encontrar nessa profissão de fotógrafo, eu tenho fotografado casumbás. Inclusive, comprei ele tem um mais simples, que é uma careta, né? Eu pedi para fazer uma careta, eu ia trazer para cá, mas ia ficar meio estranho assim, se eu apresentasse, fizesse essa apresentação com a careta. O pessoal do fotoclube eu tava, não, leva a careta, qualquer coisa, se der ruim lá, tu bota a careta e faz uma dança lá. Aí eu, vou pensar nisso. Casumbá é
Isso aqui é um casumbá. Então, assim, você tem várias formas de se manifestar. Então, o que o casumbá faz? Ele tem uma estrutura assim, que ele tem um quadril assim armado, né, de madeira, e ele vai rebolando e tocando um chocalho. Então aquilo ali, alguns dizem que é para... E aí tentam ligar com o boi também. Só que alguns tentam, dizem que é para afastar os maus espíritos da floresta, ou para chamar os espíritos da floresta, mas ele fica nesse ponto aí de interseção. Ele não está vivo, ele não está morto, a gente não sabe se o casumbá é homem ou é mulher. Então, assim, é uma entidade, ele é o casumbá. Então, o meu trabalho é em relação aos casumbás. Inclusive, é o que eu tive a projeção, fiquei muito alegre que eu tive a projeção selecionada para o Ecosofia, né? Então, vai passar lá o meu ensaio dos casumbás. Vai passar o ensaio dos casumbás lá, que acabou se relacionando com o tema, né? Porque justamente por eles estarem nessa função ali de protetor da floresta, de tentar, sabe? Então acabou se ligando com as três ecologias lá do... Isso. O Bumba-Boi ele foi tombado, né, pelo IPHAN em 2011, e aí é outro caminho, né? Então foi um caminho muito grande para o Bumba-Boi ter sido tombado pelo IPHAN. Porque o Bumba-Boi, até 1940, ele era proibido no Maranhão. Porque o que acontece? A elite torcia, virava os olhos para o Bumba-Boi. Não, isso aqui não é legal, isso aqui é uma coisa muito... E aí você tinha um componente, que era um componente de estabilidade política, né? de potencial fonte de instabilidade política, porque ele era uma festa associada culturalmente às massas, às grandes massas, aos menos favorecidos em termos de recursos. Então a elite olhava para aquilo, opa, então a gente não tem um século que a gente saiu de uma revolta que é a balaiada. A balaiada foi em 1840, então a gente está falando aí de... Os primeiros bois começaram a surgir em 1860, tem relato que em 1860 já tinha bumba-boi. Então, assim, os primeiros surgem numa região do Maranhão, que é a região da Baixada, né? Que é uma região que vai sofrer muito mais tarde com o processo de... isso é como se fosse o cercamento dos campos que a gente teve na Revolução Industrial Inglesa. A gente teve esse cercamento dos campos no Maranhão, principalmente na Baixada. Então, várias terras, esse pessoal foi expulso das suas terras, né? Então, eles vão para a capital atrás de condições de vida. Então, aí é o caminho que eu falo. O caminho dessas pessoas que migram para a capital atrás de um... Tem um relato em um dos livros que eu uso como fonte, tem um relato de um senhor que é cantador de boi, que eu esqueci o nome dele também, não sei se foi... É o Mestre Olinho, Zé de Olinho. E ele fala assim, porque minha mãe era muito pobrezinha, aí eu fui para lá, fui sozinho. Tipo, você vê a pessoa indo criança para morar sozinho na capital para tentar viver. Então, assim, você tem um componente socioeconômico muito forte também. Então, não é só o folclore, né? Então, aí, mais uma vez, né, da responsabilidade. Então, você está fotografando uma manifestação cultural que acaba sendo um espelho de uma realidade socioeconômica, né? Então, também tem seu peso. Então, o caminho do boi, até ele ter sido reconhecido pelas elites, aí você passa por um processo até nacional, né, com Getúlio Vargas, que a gente tem Macunaíma, né, que a gente tem aquela história de você, o Estado Novo de Getúlio Vargas, de você criar heróis nacionais. Não, beleza, vamos tentar valorizar a cultura brasileira. Então você começa a falar, formou a Comissão Nacional de Folclore, né, em nível nacional, e você começa a formar as comissões regionais de folclore. Então, aí a partir daí é que você começa a trabalhar essa história do boi. Não, isso aqui é muito forte, não dá para a gente fechar, dá para vedar os olhos e achar que isso não existe. E isso a gente vai até que 2019 o nosso Bumba-Boi entrou na lista de patrimônio cultural e material, né, da humanidade. Inclusive hoje o Bumba-Boi está também no Mário de Andrade, né, quando sai, ele está no patrimônio material. O Bumba-Boi está lá na relação de elegível, né, que você pode tentar concorrer para o prêmio Mário de Andrade com foto do Bumba-Boi do Maranhão, porque está lá na lista de patrimônio imaterial do Brasil. E aí a gente começa a falar um pouco isso, assim, até para
quem tiver interesse em fotografar, porque a gente tem vários sotaques de boi. Então a gente malha. Então vocês não estranhem quando ouvirem assim, olha, esse boi é de sotaque de matraca, esse boi é de sotaque da baixada. Então é porque cada boi tem seu sotaque. O sotaque, na verdade, é como se fosse uma espécie de agremiação ali, agremiação de indumentária, de instrumentos musicais, de levada. Você tem, por exemplo, o boi de orquestra, que usa metal, usa sopro mesmo. Então, eu particularmente não gosto muito. Mas tá gravado, né? Ixi, aí depois tu edita, tu corta isso aí. Então, eu gosto muito do boi de matraca. Eu amo o boi de matraca. A gente tem um boi lá que é o boi de Maracanã. Então a gente vai no batizado do boi. Eu vou falar também depois do ciclo do boi, como é que é. E assim, quando você olha, o boi ele canta, tem uma pessoa cantando ali e tem um pandeiro tocando, mas o cara vai fazendo a toada, mas o ritmo é dado pela matraca. Só que não é uma matraca. São os vários, a gente fala até em milhares de pessoas acompanhando o boi, cada um com sua matraca. E aí o amo do boi, né, que é o cara que toca o apito e conduz tudo aquilo como se fosse um maestro, quando ele toca o apito, todo mundo para. Aí depois começa de novo. E aí todo mundo batendo aquela matraca, tu sente aquilo ali, vibra no teu coração, é sério. Tu sente a vibração daquilo, é bonito, é muito bonito de se ver. Então o primeiro que eu falo é o sotaque de matraca, que é da ilha, é como se fosse associado à própria São Luís, né, a própria capital. A gente tem o sotaque da Baixada, que foi essa... Pindaré é uma das regiões da Baixada. Tem o sotaque Costa de Mão, esse é um pouquinho mais raro, porque as pessoas literalmente tocam com a costa da mão, o pandeiro, né? Então ele... E aí tem o zabumba e tem o boi de orquestra, né? Então, assim, é o que eu tinha falado antes. É como se esses movimentos, cada sotaque desse aqui representasse um movimento migratório de uma determinada região para a capital, para São Luís do Maranhão. Então é um caminho do boi. Então eu fiquei até assustado como é que o ChatGPT chegou nessa sugestão de título, né? Porque eu não tinha colocado caminho, esse quadrinho aqui não existia na hora. Ele pensou e achou legal, sugeriu o caminho. Aqui eu gosto muito desse pesquisador. Ele tem um livro que é Dando Nome aos Bois. Então ele fala, no Maranhão o bumba-boi é uma manifestação constante do chamado ciclo junino. Então assim, o nosso bumba-boi começa no São João, né? Começa ali a partir do dia 23, 24, na véspera de São João a gente começa a batizar os bois, né? Isso a semana mais forte do bumba-boi, mas assim, você já começa um pouco antes com os ensaios. Isso tem a ver com o ciclo do boi, né? Tá aqui, pronto. De uma maneira geral, esse é o ciclo. A gente começa ali com os ensaios. Nos ensaios, eles ainda não estão permitidos, alguns usam a indumentária, mas assim, tem certos bois mais ortodoxos que não usam a indumentária do boi, até porque eles preparam uma cada ano. É como se essa permissão para o boi ir à rua, né, para o boi se mostrar, né, precisasse de um rito, que é o batismo. Então o boi precisa ser batizado, assim como no catolicismo uma criança precisa ser batizada. Então a mesma coisa. Só que no Maranhão, o batismo do boi é bem interessante, assim, porque deixa eu ver, esse aqui é do ensaio do bumba-boi de Pindaré, que é um da Baixada. Deixa eu ver aqui, depois eu volto para cá. Aqui, pronto, essa aqui eu achei muito interessante. Esse aqui é o batismo do boi do Maracanã. Quem faz o batizado não é um padre. Esse aqui, o boi da Madre Deus, por exemplo, que já é mais associado à comunidade católica ali do bairro Madre Deus, tinha uma igreja lá, e ele é batizado por um padre. Então tem boi também que vem da Umbanda, aí não, aí lá quem faz a ladainha, a reza ali, já é uma outra pessoa. Então é bem marcante, é bem interessante o batismo, né? E aí a gente tem as apresentações e tem a morte do boi. O boi ele não morre quando acaba o ciclo junino, ele vai morrer lá para outubro, setembro. As minhas pesquisas ainda não conseguiram entender por que ele só vai morrer tanto tempo depois. Mas ele fica lá, mas assim, a data que marca para a gente mesmo o fim do São João
é a Capela de São Pedro. Capela de São Pedro, aí tem o último, depois da capela a gente tem o São Marçal, que eu vou também trazer aqui um pouco. Aqui é ensaio, né? Esse aqui foi o ensaio do Bumba Boi de Pindaré. Então, assim, assim quem gosta de cor, quem gosta de luz, fogo, assim, fogueira, porque boi de baixada toca com pandeirão, né? Tem que ter esses pandeirões. E assim, apesar da gente ter o pandeirão sintético hoje, os tocadores não gostam, eles gostam do pandeirão ali com couro mesmo, e o couro você tem que aquecer para pegar a afinação. E aí, inclusive tem até uma gradação de couro, por exemplo, se for couro de boi, couro de alguma outra coisa, assim, ele não pega tão bem a afinação. Se a madeira que você usar naquele pandeirão não for a madeira do mangue, alguma coisa assim, ele também não segura a afinação. Tem uma ciência, então uma fonte de saber, né? Sabe? Que é passada ali de pai para filho, né? E assim como todas essas manifestações culturais mais restritas acabam sendo ameaçadas, né? Por esse processo que a gente tem hoje, que é um processo de globalização, de disponibilização de informações, né? É o paradoxo dessa nova sociedade que a gente está vivendo. Esse ensaio é uma cantoria, tem uma melodia? Tem, o ensaio, eles cantam algumas músicas, né? E às vezes olha, eu tenho uma toada nova. E aí, às vezes, tem 2 cantadores. Olha, cantador tal, eu vou cantar minha toada agora. E ele começa a fazer na hora. E na hora ele fala, aprendeu? Aí eu aprendi, vamos cantar junto. Então é um ensaio mesmo. Então, assim, é bem interessante também. O batismo sempre sempre não, tem boi que está batizando antes, mas geralmente é ali na véspera de São João. Na véspera do feriado de São João, na virada, você tem o batizado do boi, né? Então, aí tem o Maracanã, faz o seu batizado, tem o boi da Maioba. Ano retrasado eu fui no Maracanã, que é esse aqui. Só que o Maracanã, a ilha é muito grande. A ilha de Upauaçu, né? Porque a gente tá aqui, São Luís é a capital, mas a ilha é uma ilha inteira ali, são 4 municípios dentro da ilha. Então, a ilha de Upauaçu é muito grande. Então, Maracanã é longe. Então, se você vai para lá, a gente vai para lá, tipo, 9 horas da noite, e aí batiza o boi, e aí tu não consegue sair, porque é muita gente. Então tu só vai sair de manhã, do outro dia. Então, tipo assim, vai preparado, que tu só vai conseguir sair umas 5 horas da manhã. É tipo um desfile, uma procissão. Eu nem sei o que é aquilo. É muita gente, na rua, e é uma comunidade, a comunidade é muito ligada ao boi também, né? Então o boi vai passando nas casas, até ele chegar numa igrejinha, né? Deixa eu ver se ele está aqui. Não deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Isso aqui é numa igrejinha que tem lá no bairro do Maracanã. Isso foi no batizado do Maracanã. E aí eles vão passam algumas casas até chegar nessa igrejinha. E tocando boi e foguete. Esse aqui já é um boi de encantado. Tá vendo aqui os elementos, né? Os santos associados à Umbanda. Esse aqui já foi um boi, esse já foi o batizado, já foi no terreiro. Então, ano retrasado a gente fez o Maracanã, fui com o pessoal do Fotoclube, né? E ano passado fui com o Alexandre. Com o Alexandre não, acho que foi com o Júlio, a gente conseguiu fazer 4 batizados numa noite. Que a gente saiu, teve um boi que batizou cedo, que foi o Pindaré, batizou tipo 7 da noite, e depois os outros foram 11, meia-noite, e a gente saiu rodando lá atrás de... Não, quando acaba o São João, a gente tá cansado, né? Porque... Não mais cansados que eles, né? Mas assim, tem assim, eu gosto muito dessa foto, porque é muita fé, tá entendendo? Assim, é como se a pessoa deposita, não é só uma dança, né? Sabe? É mais do que isso. Eles fazem promessa para o boi, vão pagar a promessa para o boi. Esse aqui foi batizado do boi da floresta, e esse aqui foi batizado do boi da Madre Deus. E aí começam as apresentações, né? As apresentações também. Hoje a gente já tem um palco, a gente tem vários arraiais pela cidade, né? Eu não gosto do arraial que
tem palco, né? Porque fica muito artificial aqui. Apesar de ter mais luz, mas é muito artificial. Mas ainda tem uns arraiais que são meio pé no chão, assim. Então a pessoa vai lá e o boi tá ali do lado, e o pessoal vai se empurrando ali e consegue se virando. Esses são os melhores pelo menos eu acho, porque não tem aquela coisa artificial, né? Outra coisa, eu tinha falado dos 5 sotaques, né? Esses são 5 sotaques que a gente conseguiu catalogar, que a gente tem catalogado na ilha, mas assim, ao redor do estado, cada comunidade, interior, povoado também tem seus bois, mas assim, às vezes é tanto movimento que você não tem como chegar num sistema para classificar todos esses tipos de boi. Aqui ainda é no festejo. Aí, Capela de São Pedro. A Capela de São Pedro é exatamente o que ele diz ali, o Arinaldo, né? Então, ali os indivíduos ressacados, depois de uma noite inteira de apresentações, porque eles já vêm virando à noite. Então, eles chegam na Capela de São Pedro, provavelmente eles já estavam tocando em algum lugar. E eles vão pagar a promessa para São Pedro virando à noite. Aí vira lá também até de manhã. E aí é muita gente também, aí já não entra não só os bois, porque praticamente todos os bois vão para a Capela de São Pedro para reverenciar São Pedro, né, que é um santo muito, muito caro para nós maranhenses, que tem uma economia baseada na pesca. Então, assim, tem uma ligação muito forte. E aí de manhãzinha, o santo sai da igrejinha, e aí vai numa procissão marítima. É o segundo movimento da Capela de São Pedro. Aí passa pelo Rio Bacango ali, faz uma volta ali perto da beira-mar, né, que é o nosso centro histórico, também é muito bonito. Sem ser no dia dele? Sem ser 29 de junho? E isso já é pro dia 29 de junho, mas é na véspera começa. Isso aí é no dia dele, de manhã tem essa procissão. Mas começa no dia anterior. Isso aqui é algumas imagens, né, da Capela de São Pedro. Eu gosto de fazer, aqui já é mais do que eu gosto de fotografar, eu gosto muito de fazer essa meio que fotografia de rua, né? Então assim, eu gosto muito de pegar, às vezes não só o elemento ali do boi, mas trazer também o brincante ali, a pessoa que está ali brincando, né? Que acaba fazendo o movimento também, né? Não é só o brincante em si. Esse é outro casumbá. Então a gente tem vários casumbás, assim, esses casumbás do boi da floresta, eles têm uns casumbás assim que são muito bem diferentes. Eu tenho uma foto ali depois que eu trago, são bem diferentes. E aqui, isso aqui é outra coisa muito interessante. Alguns bois, os bois de encantado que a gente chama, os bois que são associados a Umbanda e ao Candomblé, eles fazem um percurso, porque assim, a gente tem a Capela de São Pedro numa ponta, e na outra ponta de uma mesma rua, a gente tem a Casa de Minas GG. A Casa de Minas, ela foi fundada em 1840 por Maria Jesuína, que, reza a história, a Maria Jesuína chegou no Brasil na condição de escrava, chegou pela Bahia e foi, acabou parando no Maranhão. Só que teve um livro recente, que foi de um jornalista americano, com auxílio de um grande pesquisador nosso, né, da Faculdade do Maranhão, que é o Sérgio Ferretti, né, já o professor Ferretti, ele é falecido, que na verdade dizia que a Maria Jesuína era uma princesa do reino de Daomé, lá na África, que é a Maria Jesuína, então ela é a princesa Agontimê. Então, e ela era uma sacerdotisa desse movimento, dessa religião que é o tambor de mina. Por isso que eu te falo, olha, nesse livro tem até tambores, a gente tem tanto foto do tambor de mina quanto o tambor de crioula, então a gente tem uma distinção. Tambor de mina porque tinha uma rota, o Maranhão recebeu muito escravo, né? Então assim, a gente tem tanto que hoje a gente tem uma comunidade quilombola muito forte, né, no estado, e assim, a gente praticamente fomos um dos últimos a abolir de fato a escravidão. Isso tem um reflexo para a nossa estrutura, né, para todo o estado, para tudo que você pensar no estado, inclusive em termos das práticas religiosas de cada um. Então, tambor de mina porque fazia a rota da mina, né, que saía lá do porto de Benim, ia Bahia, ia Maranhão também. Então, eles passam lá na casa das minas, bate lá
tambor ali, toca um pouquinho e desce para a Capela de São Pedro. A Casa das Minas GG, ela só tinha sacerdotisa. Só que ela não passou o ciclo, elas não passaram para a geração seguinte. Então, a geração que detinha o saber e o poder de incorporar, acho que é Vodunze, né? Acho que a última morreu em 1980 e não passou para frente. Então, a Casa das Minas existe hoje, mas é mais como um elemento ali, meio que existe aqui na história do Maranhão. Aí o tambor de mina, né? A gente fala um pouquinho, né? Dessa religião, que ela vem dos povos GG, lá do antigo reino de Daomé, que veio com a princesa Agontimê, com a Maria Jesuína, né? Então a gente tem muito terreiro em São Luís que toca o tambor de mina. Marcado pelo sincretismo, né? Pela presença dos encantados, né? Então esse aqui, acho que essa foto também está nesse livro, que foi um terreiro lá da área rural de São Luís. O tambor de mina já é mais forte, assim, porque você sente assim o peso, né? Então aí vem aquela história, vem a história da palestra do bate-papo com a Maíra também, né? Assim, que você não pode retratar isso de uma maneira que expõe a pessoa, né? Então, assim, às vezes você tem que tentar retratar isso de uma maneira respeitosa. Eu particularmente, eu não gosto de fotografar, por exemplo, quando a pessoa está incorporada. Às vezes ela está incorporada e está numa posição que não está legal. E para mim ainda tem uma outra coisa, apesar de que eu fui criado no catolicismo, mas eu brinco que eu acordo ateu e durmo agnóstico, né? Porque eu realmente não sei. Então eu acordo de manhã, não, eu sou ateu. Aí vai ao longo do dia, não, acho que não. Talvez isso aqui não é só agnóstico. Então acordo ateu e durmo agnóstico. Então, mesmo que eu tenha esse componente um pouco, acho que vem da minha racionalidade ali, da minha formação ali, o que eu estudei e tal, mas eu fico muito incomodado de eu fotografar uma pessoa incorporada, porque não é a pessoa que está ali, é uma entidade. E eu não pedi permissão para a entidade, eu pedi permissão para a pessoa, tá entendendo? Então eu acho que a gente tem também que, mas isso sou eu, gente, né? Isso sou eu, isso não é, sei que pode ser só, não sei. E aí a gente tem o tambor de crioula, né? O tambor de crioula, aí já é mais, é um festejo mesmo, em louvor, as pessoas cantam em louvor de São Benedito, né? E aí também é uma dança bonita, com a saia rodada ali, aí vão passando o São Benedito, elas fazem a punga, né? Que é bem legal também. Essa festa, ela fica ali no centro de São Luís. Fica. É um espaço grande. Lá tem um... Eu não lembro o nome do lugar, mas eu tive a oportunidade, a alegria de estar lá nesse festejo e de fazer fotografias da festa do boi. Ah, legal. Eu tenho muita foto de lá. E é de uma plasticidade, de uma beleza e de uma dedicação genuína que eu, em um momento, vendo aquilo, fotografando o que eu podia fotografar, eu percebi que eu tinha entrado em transe junto com todos eles. Ah, legal. Porque eu varei, lá na Bahia chama assim, tá? Eu varei a madrugada e amanheceu o dia lá com eles. Pois Uma bela festa, é rica. É muito bonito. A gente tem o Beco da Faustina, que tem lá tem uma festa grande. E a gente tem toda quinta, a gente tem o Tambor da Lua. O Tambor da Lua, que é no Centro Histórico também. E aí é legal, toda quinta tá lá. Vamos lá, vamos fotografar. A gente tem um movimento bom. A saia é linda. A saia é muito linda. E aí a gente vem de São Pedro, né, que é aí do São Pedro dia 29, né? Então do dia 28 para o dia 29, os brincantes já vararam a noite ali, já vindo de outras apresentações. E aí dia 30 a gente faz o São Marçal. O São Marçal, ele acontece, essa multidão todinha aí é só uma parte do São Marçal. Para trás tinha mais gente. E tocando tambor, tocando matraca, é muita gente. Esse é bem caótico também. Mas é legal de se fotografar, ainda mais assim, eu gosto de foto dessa pegada mais de rua, né? Então, assim, tem muita coisa legal para se fotografar. O São Marçal, ele ocorre numa avenida
fica em frente ao 24BC, né? Então, assim, tem um retorno, que eles vão até esse retorno, né? Começa nesse retorno. Isso é um reflexo do que era, aí até meu pai também cresceu em São Luís, ele fala isso, não, realmente isso é verdade, porque o boi, quando era proibido, ele não podia entrar no centro da cidade, que é onde morava a elite. Então, tipo assim, o limite, até onde o pessoal se concentra hoje, é como se fosse o limite dado anteriormente. Olha, o boi só pode ir até aqui. Então, é um movimento também que meio que uma crítica a isso que existia antes. Então, só que esse São Marçal só é boi de matraca. Então, é muita matraca e é aquela energia toda, porque é uma energia muito forte, né? Então, você vê todas essas pessoas batendo a matraca juntos, né? Isso aqui é um pouquinho de São Marçal. Então, é bem colorido, às vezes chove, porque às vezes junho a gente ainda tem chuva no Maranhão, sabe? Então, daí que vem a história de ter a máquina que aguentar a chuva, né? E aí a gente entra para os casumbas. Isso aqui é parte do projeto que eu estou fazendo, que é dessa história tentando linkar, e aqui eu já procurei tirar o casumbá da festa. Apesar de que ele na festa é bonito, mas eu fiz também acabei, nessa história de tentar me encontrar, eu acabei fazendo alguns cursos, né? Fiz com o André Penteado, né? Lá de São Paulo, e o último que eu fiz foi com o Gui Christ, que ele até está com um trabalho agora premiado, né? Que é o Macumba, né? Então, o Gui, ele deu uma dica bem legal. Ele, cara, tira o casumbá da festa, leva o casumbá pro mato, faz uma coisa assim diferente. E realmente ficou... Eu achei legal a ideia, assim, tipo assim, eu olhei nisso como aquela coisa, não, vou me apegar a isso aqui vai ser meu projeto, eu vou ficar fotografando isso aqui. Aqui já ele na festa, né? Isso aqui também acho que é parte desse projeto, né? Já o meu, aqui também ele na festa. A gente tem vários tipos de casumbá. Esses são para mim os casumbás mais... esse é o casumbá do Boi da Floresta. Então eles são bem criativos. Lá tem um casumbá que é o diabo, é literalmente o diabo. Então, assim, assusta, né? Se fosse o meu eu tava mexendo nessa foto, e aí minha filhinha de 6 anos entrou. Papai, o que é isso? Eu não quero ver isso, não, minha filha. Tira isso, papai. Eu botei aqui as referências que eu usei para... E assim, o Alexandre, ele falou, né, que eu falei, ó, tive um ensaio aceito lá na projeção do Tiradentes, eu vou lá. Aí o Alexandre, tu não quer fazer uma palestra lá com o pessoal da Conforto? Eu, cara, assim, não sei. O que tu queria? O que você falar do Bumba Boi? Eu, pô, bicho, mas falar do Bumba Boi... Apesar de a gente fotografar o Bumba Boi direto, tá lá o tempo todo, tá na festa e tal, mas assim, eu acho que a gente tem que assumir um pouco a nossa ignorância. E aí eu não, peguei alguns artigos, né? Então, mas assim, os livros que eu mais me baseei foram esses, assim, e aí a gente vai lendo e vai entendendo o peso, né, da coisa, né, daquela coisa, que é uma foto, mas é uma imagem, mas assim, como é que você vai representar toda essa história, todo esse caminho, né, que o boi tem, toda essa fé, toda essa devoção, você vai conseguir representar em uma imagem. Então aqui tem outra referência, que é o Dando Nome aos Bois. Esse livro também do Márcio Vasconcelos, aqui já é um fotolivro. O Márcio Vasconcelos, ele é um fotógrafo maranhense, já levou o Pierre Verger, também esses prêmios ele é bem um cara bem referenciado. Ele também, aí eu falei para ele que ele faz todo ano, teve ano que ele não fez, ele faz um workshop de imersão que ele te leva pro batizado dos bois, te leva e assim, eu nunca fiz. Esse ano eu botei meu nome lá na lista de reserva para eu ver se eu consigo, porque ele conhece todo mundo, ele conhece o pessoal do boi, então assim, é bem interessante. E ele tem, isso aqui é um casumbá também, ó. E esse casumbá é lindo. Deixa eu ver. Bom, gente, é isso, eu agradeço aí pela oportunidade, pela paciência aí de todo mundo, tá?